Tem alguns detalhes, né, que eu acho que é importante a gente, antes de se aprofundar, que é uma linha tênue que a gente vai entrar numa discussão, né, que eu acho Sim. muito delicada, né? Inclusive, eu lembro, eu fiz alguns meses atrás um vídeo longo falando sobre o assunto, e aí eu mandei até para os guris, e fui cortei, porque eu me vi assim, exalando e assim, destilando preconceito atrás de preconceito, né? Sim. E nesse Sim. momento a gente se rever os nossos pensamentos, rever as nossas ações, inclusive os nossos discursos sobre o assunto, e não conseguir se botar na posição de não vítima, né? Porque não é nem de algoz, nem de violentado, mas de alguém neutro na situação, né? No contexto de violência urbana e de violência social, e enxergar o outro, né? Enxergar a pessoa que talvez naquele momento, ou que de fato foi uma pessoa que te violentou, que te roubou, né, que foi o algoz da situação, é difícil, é muito difícil. E todo mundo recebeu em algum momento da vida alguma espécie de violência por roubo, ou foi, no mínimo, assim, indiretamente sofreu com algo do tipo. Eu acho que duvido que aqui, que alguém que nunca foi assaltado, nunca foi roubado, ou que qualquer coisa assim, todo mundo sofreu já com alguma situação. Então, naturalmente, né, digamos, a forma, acho que psiquicamente até, a gente vai se posicionar de forma contrária, vai tentar se defender dessa pessoa e vai ter uma dificuldade muito grande para se pôr no lugar dessa pessoa, né? E a cultura do medo e essa cultura de estar o tempo todo alerta no mundo, nesse mundo social de desigualdades, de violências, né, e de conflito social permanente, provocam uma paranoia, né, delirante em relação à segurança, né? O Datena, o cara lá do Aqui Agora, nos anos 90, há muito tempo, né? A mídia, em geral, a mídia da TV aberta, principalmente, e os jornais também, a mídia impressa, sempre venderam, porque socialmente é perfeito isso para eles, vender a insegurança para comprar segurança, né? Comprar a segurança, que é tanto movimentar toda a indústria da segurança, a indústria do armamento, a indústria da segurança privada, e construir uma imagem de insegurança. Então, Luciano, você, enquanto cientista social, antropólogo, eu quero extrair de você o suco, o suco do Luciano, o suco do conhecimento. É dois Luciano, cabrum que o Luciano. total. Luciano, o que você pensa? Até quando a gente vai viver com essa sociedade, a sociedade do medo e com essa impossibilidade na prática da empatia por parte da sociedade como um todo, né? Porque, especificamente, vamos lá, a violência que é cometida tendo a moto como veículo, né, com duas pessoas, etc., ela acontece nos jardins daqui de São Paulo e elas acontecem muito na periferia também. Né? Esse medo não é só o medo da classe média, sabe? Não é só o medo da classe alta, né, com seus carros blindados e que não respiram, mas é o medo também das comunidades, é o medo do entregador do iFood, né? Não é só o medo do cara que tem a BMW. Né? Para ti, cara, que tem um vasto e largo conhecimento a respeito de sociedade, como é que a gente vai conseguir ter empatia e até quando você acha que a gente vai continuar com esse medo? É eterno? A gente vai ficar na defensiva eternamente? sabe, Saulo e Carlos, vamos dar o passo na exponencial 2 nessa conversa e vamos bugar a cabeça das pessoas. Por isso que a gente gosta de fazer, é isso que o pessoal também gosta de fazer. Vamos bugar. Vamos bugar. E, Bruna, assim, a gente está pronto para essa conversa. Eu sei que todo mundo está pronto para essa conversa e a gente vai bugar. Né? Vamos lá. Esse comentário. Vamos lá. Vocês vão entender
que a Bruna está falando. E a gente, só que para a gente chegar lá, a gente não pode partir de aparências e partir só da superficialidade das questões. A questão é muito mais profunda, né? Por isso que a Bruna está falando isso, e claro, a gente mandaria chegar lá, mas dá para a gente resumir a história. E dá para resumir a história porque a história ela é, na verdade, recente. A gente não precisa voltar para Pangeia, não precisa voltar para 10 mil anos atrás, né? A gente pode voltar a 1888, né, quando terminou, teoricamente, a escravidão, né? A gente pode voltar para o início do século XIX, né, no começo do surgimento da Revolução Industrial. A gente pode voltar inclusive para esse momento inicial do chamado neoliberalismo. Porque o que a gente está falando? Tem uma frase excelente de um autor anarquista chamado Bakunin, que ele diz o seguinte, uma frase bem simples e bem rápida. Ele diz: a propriedade privada é um roubo, né? Isso buga o cérebro das pessoas. Opa, como assim a propriedade privada é um roubo, né? O que isso quer dizer? Eu não sei se vocês sabem, mas muito se cria nessa imagem de que não, sempre foi assim, sempre será, né? E naturalmente as pessoas precisam, algumas pessoas vão enriquecer, outras vão ser pobres. E como eu sempre começava as aulas do direito, eu perguntava: vocês têm certeza que bandido bom é bandido morto? Né? E vários posicionavam: sim, bandido bom é bandido morto, porque se ele matou, ele tem que morrer, blá, blá. E aí eu perguntava: vocês conhecem um pouquinho da realidade vamos puxar assim, 200, 300 anos atrás? Vou pegar breve, assim, não precisa nem voltar muito, só 200, 300 anos atrás. Nossa história da humanidade é de milhares e milhares, né? Milhões de anos. Tá. Vamos só imaginar o que existia antes do capitalismo. Né? A gente tinha sociedades que não eram sociedades só lá do feudalismo, que a gente gosta de entender, né? Eram feudos, reinados, e tinha uma grande estrutura. Boa parte das outras sociedades não tinha a noção de o que é meu, né? O meu bem particular, a minha propriedade. Algo que é meu e que eu não divido ou não vou dividir com mais ninguém. Claro que as pessoas tinham bens particulares, né? Bens que eram coisas tipo a escova de dente, como eu gosto sempre de exemplificar. Tem a tua escova de dente, tu não precisa dividir a tua escova de dente com outra pessoa, mas nem por isso tu vai dizer: nossa, eu tenho a minha propriedade privada, a minha escova de dente. Tem pequenos bens pessoais, né, de uso íntimo. E o resto, um computador, né, um celular, um vaso, seja lá mais o que for, era bem coletivo, bem público. Né? Assim como as terras também eram públicas. Né? Até surgir o dinheiro, até surgir a moeda, até surgir o capitalismo como a gente conhece hoje. E aí, por isso que Bakunin fala que a propriedade privada é um roubo. Porque antes tudo era de todo mundo. No momento que alguém disse, cercou uma terra ou pegou alguma coisa e disse: isso é meu e só eu vou usar, e mesmo que eu não estou usando, eu não vou emprestar para ninguém, porque agora eu detenho essa propriedade. Ter essa propriedade é referência a dizer que eu tenho poder sobre isso, eu tenho poder sobre o outro que não tem, e por isso eu tenho privilégios agora em relação ao outro, e nessa sociedade eu vou poder sobreviver mais, eu vou passar essa caneta para os meus filhos, que também vão ter esses privilégios, que vão passar para os filhos deles, que vão passar para os filhos, e muitas pessoas não vão poder escrever, porque só eu e a minha família tem essa propriedade. Desde os filhos da puta que inventaram essa ideia, né, chamado lá no início de mercantilismo e depois passou para o capitalismo, ou seja, acumulação de bens monetários infinitos, né, não estava mais baseada em uma moeda, né, ou em ouro ou prata, metais preciosos que são finitos, mas sim em dinheiro, e dinheiro é infinito. Né? Você pode cunhar moeda, você pode publicar títulos de papel ao infinito, e por isso você pode acumular de forma infinita. Desde que criaram isso, você tem a propriedade privada
como um roubo da coletividade. Né? Ok. O problema é que pessoas também são propriedades a partir daí. Isso se chama escravidão, que inclusive estava tendo, né, nas vinícolas no Rio Grande do Sul agora, né, alguns meses atrás. Ainda, hoje, escravidão. Onde o corpo das pessoas e as próprias pessoas, como matéria-prima básica para a produção, eram consideradas propriedades de outras pessoas. E olha lá quem diga, né? Populações que eram consideradas menos civilizadas, inferiores, eram consideradas involuídas, culturas que eram consideradas involuídas, foram escravizadas, né, foram submetidas à violência, porque, infelizmente, a boa parte das relações de força e de poder são baseadas em armas, e a droga dos europeus inventaram por conta das suas conexões com a China, com o Oriente, que inventaram a pólvora, inventaram armas de fogo muito mais potentes em matar, e inclusive com muito mais doenças, muito mais potentes para matar muito mais gente, né, tanto na África quanto aqui na América do Sul, e dizimaram populações e escravizaram populações, elas indígenas e negras. Ora, os descendentes dessas pessoas que estão hoje nos morros são descendentes dessas pessoas que eram mercadorias há 200, 300 anos atrás, só. Né? E aí a gente pensa isso que o Carlão acabou de nos falar. Toda a lógica do capitalismo é: vamos lá, todo mundo juntos, rumo ao futuro, não temos mais o tempo da tradição, que só repete o mesmo. Agora a gente vai rumo a um grande Eldorado, onde todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ter todos os recursos, a gente vai evoluir, é só progresso. E, né, cada um por si, os melhores vão vencer. Só essa ideia já está muito errada. O problema é que a ideia está mais errada ainda porque as pessoas não estão partindo a partir de uma linha de partida que é a linha de partida exata, com todo mundo com os mesmos benefícios, com os mesmos recursos e tendo as mesmas oportunidades. As pessoas estão partindo de pontos totalmente distintos. O cara do morro negro, que teve o seu pai, seu bisavô escravizado, partiu da onde? Partiu do zero. O cara que tinha essa caneta e que ganhou do seu bisavô, do seu tataravô essa caneta e que tem o poder para fazer com essa caneta uma série de coisas, inclusive como o boçal anterior presidente dizia, né, que a caneta BIC ele tinha o poder de fazer. Então não é só ter uma caneta BIC, mas é o que se tem poder simbólico para fazer com uma caneta. Pode fazer e pode ir adiante muito mais do que o jovem negro de periferia descendente de famílias que foram escravizadas negras da África. Então, a partir daí, a gente pode começar a entender que discurso é feito para a construção de uma sensação eterna de um pensamento de não, o problema não são as desigualdades, o problema são as pessoas que cometem erros e insistem em ter más escolhas na vida, porque todas partiram do mesmo ponto de partida e é uma sociedade extremamente igualitária e blá, blá, blá. E que por conta disso, por conta de pessoas malvadas, né, achando que nós somos pessoas boazinhas, a gente precisa ter necessariamente a figura do Estado construindo uma cultura do medo, construindo a lógica do medo, construindo a violência social como um efeito de toda essa situação, né, um efeito de toda essa construção de alguns homens nascem maus e outros nascem bons, né, que é uma lógica cristã, que é uma lógica religiosa construída em cima de uma lógica da religiosidade que, lembrem, né, o que está escrito na Bíblia, chamado livre-arbítrio. Então as pessoas têm a liberdade para escolher, se elas escolherem o lado errado da vida, paciência, né, então elas vão ter que sofrer por conta disso. Você cria uma situação de insegurança permanente que vai levar necessariamente as pessoas a acreditar que necessariamente ou precisam ter armas para se defender ou o Estado precisa ter aquilo que se diz a própria característica de legitimação dele, que é o uso legítimo da força a partir das forças policiais e das forças militares.
e vão atuar reprimindo e matando, né, livremente, como era o projeto anterior do Moro, né, de matar, né, de ter uma pena de morte sem julgamento. Né. Isso era o grande objetivo, o extermínio, né, das pessoas matáveis, o extermínio das pessoas negras, que são as pessoas matáveis, essas pessoas que são descartáveis já no mercado de trabalho e que eram descartáveis na escravidão. Então, o resuminho para a gente chegar lá onde a Bruna está falando, o caminho é esse. Eu indico 2 filmes, tá? 2 documentários. Um é o Ônibus 174, tá? Onde tem um antropólogo incrível, que leiam as coisas dele, fala muito sobre segurança pública. É o Luiz Eduardo Soares. É incrível os textos deles, eu li o livro deles. E tem um outro documentário muito bom, que é Da Servidão Moderna, que fala sobre exatamente isso, e essa pergunta do Carlão, né? Será que a gente sai desse redemoinho, né? dessa roda gigante eterna, né? De subidas e indas, grandes emoções, daqui a pouco está tudo estável, daqui a pouco tem uma queda absurda, e só que a gente está rodando no mesmo brinquedo constantemente, e parece que em algum momento essa roda gigante vai ter essa montanha-russa vai ter uma subida e não vai, né, o trenzinho vai voar longe, rumo a um precipício, e a gente está lá no último vagão, está, né, no último carrinho da montanha-russa, olhando para trás. Eu gosto muito dessa analogia que é do filme Onde Sonham as Formigas Verdes, Herzog, e ele faz essa analogia, né, um dos personagens faz essa analogia como nós estamos no último vagão desse trenzinho, né, tentando, a gente sabe o que vai acontecer e a gente está tentando descobrir como é que faz para a gente, pelo menos, a gente se salvar. Né? E é só isso que a gente consegue pensar, como é que faz a gente se salvar, como é que faz a gente salvar, porque a gente sabe que o trem vai cair no precipício, né? E é inevitável. É inevitável, todo mundo vai morrer, só que só a gente sabe que todo mundo vai morrer. Né? E a gente olha para tudo isso e pensa, mas o pai de família foi morto, o pai de família não é matável, mas o fulaninho que está ali roubando, ele é matável, ele é um sujeito descartável. Eu acho que poucas pessoas passam por experiências de fato, hoje, que talvez estejam no nosso círculo direto de pessoas, e aqui eu estou tendo de novo essa experiência, de viver com pessoas que sabem que são extremamente descartáveis. E na indústria, a indústria mesmo, essa indústria de interior, que pouca gente da grande cidade vê, aquela indústria zona que tem na beira de estrada, perto das pequenas cidades do interior, aquela que ninguém vê, aquela que está acontecendo tudo de errado lá dentro, aqui tem escravidão, seja de qualquer forma, não remunerada ou remunerada, é escravidão. As pessoas que estão naquela indústria estão fazendo uma tarefa que qualquer outra pessoa pode fazer, de acordo com a indústria, aquela pessoa pode ser descartada a qualquer momento e ser demitida. E por isso que tem um exército de desempregados, geralmente em qualquer país subdesenvolvido, né, ou países periféricos de capitalismo tardio como o nosso, tem que ter 13, no mínimo 13, 14, ou no máximo uns 10% de desempregados, porque é aquilo, a mesma lógica que o capitalismo constrói para ter um silo de arroz, um silo de soja no interior, é a mesma que ela faz com corpos, com carne humana. Você tem que ter um estoque para ser usado ao momento que você quiser. Aumentou a produção? Contrata mais gente. Caiu a produção? Demite um monte de gente. Vão morrer de fome? Não estamos nem aí. Não estamos interessados nisso. O Estado que resolve. E o Estado e as políticas públicas de assistência vão tentar resolver essa reba, né, da desgraça toda, de todo o erro que foi construído. Por isso que a gente defende tanto o Estado democrático de direito, porque ele pelo menos constrói políticas públicas para pelo menos amparar esse que foi desempregado e que foi uma pessoa descartável, para ele não ir para o mundo do crime, para ele não ser encarcerado, porque a lógica do Estado neoliberal, esse fascistoide, esse da direita, é encarcera e mata, encarcera ou mata, encarcera, mata e exclui. Né? E é isso, a gente tem uma das maiores populações, se eu não me engano, a gente está entre terceira ou quinta maior população carcerária do mundo. Tá? Então, assim, essa é a grande lógica, é você prender ou
vigiar e punir, em primeiro lugar, né, como o Foucault fala, e se não deu para vigiar e punir e tentar converter as pessoas a um pai de família, né? Nada contra o pai de família, cara, mas é a imagem, né, que se você é pai de família, você é um cidadão de bem, está tudo certo, como se, né, a ideia do procriador, a ideia do homem, do patriarcado, do homem que está conduzindo a família, que deve ter todos os benefícios e deve ter todos os privilégios. O cara que não resolveu ter uma família, o cara que quer ter uma vida louca por aí, ele não merece viver, ele pode ser matado. Inclusive, geralmente, ele não está nas notícias, né? Os milhares e milhares de pessoas que morrem por aí em assaltos ou em conflitos ou são encarcerados, eles não viram notícia, né? Porque são considerados sujeitos descartáveis. Só a notícia a gente vê só do pai de família, né? Então, não se resolve a situação. Você não resolve a situação, porque a situação ela é muito mais... Ela foi construída historicamente e ela é muito mais estrutural, né? Ela não está nesse nível da... então beleza, então vamos todo mundo se armar. Sim, vamos todo mundo se armar, tira as leis, tira a polícia, vê o que acontece, né? É guerra civil em pouquíssimo tempo. O genocídio da população negra periférica em pouquíssimos anos. Nem anos, eu acho, meses. Se tu arma toda a população branca, ou se tu, bota à venda armas e qualquer um pode comprar quem tem dinheiro para comprar uma arma. Então, essa é a solução mais estúpida que pode existir no mundo. Botar uma situação de extremo conflito e desigualdade social, achar que armar a população, né? Então, não existe essa, assim, mas o fulano morreu, ele era um cara massa. Sim, morreu, mas não é a culpa de ninguém, é a culpa de todo esse sistema social extremamente perverso, desigual, irracional, absurdo, que é o que a gente vive. E não tem como não se revoltar com isso, e não tem solução fácil. Não existe fórmula mágica para resolver isso. É a gente entender, criticar, e como eu sempre gosto de falar, não existe outra alternativa a não ser quando o bicho estiver pegando fogo, quando a gente estiver à beira do apocalipse, tá? Porque vai ser um apocalipse, e vai ser, com toda certeza, muito possivelmente a gente vai estar vivo, porque não vai ser só doenças como o Covid, vai ser coisas muito piores, vai ser catástrofes naturais, né, e a catástrofe natural vai cair em cima das pessoas mais pobres. A gente só vai conseguir sobreviver com aqueles que já sobreviveram há muito tempo, que são os indígenas e os quilombolas, que já sabem muito bem sobreviver e que sobreviveram no mínimo a 500 anos de genocídio. É só com eles que a gente vai conseguir sobreviver, e a gente vai ter que se unir a eles, quem sobrar, né, nessa tragédia. Só isso. Que notícia boa, feliz! Luciano, sejam felizes. Profeta do apocalipse. Eu acredito no apocalipse. Olha. Qualquer assunto ele mete um... Não, a situação climática vai foder todo mundo, assim, sem KY. Não tem escapatória. Não é uma questão só da gente pensar que alguém precisa ser punido. Como vamos punir? Quanto tempo vamos deixar na prisão? Vamos botar tornozeleira eletrônica ou não? Essas são soluções paliativas, né? É só paliativo. É só tapar o sol com a peneira. Vai lá, encarcera, vai lá, mata. A raiz do problema continua sendo a mesma. O bom e velho capitalismo apocalíptico que vai matar a gente, todo mundo. Eu concordo com o Carlos, se a gente debater bastante, se a gente trabalhar na base, se as esquerdas voltarem para a base, se a gente trabalhar a educação, se a gente ir para as escolas, para a gente ir para as comunidades, se a gente fazer todo mundo fazer todo dia, o tempo inteiro. Eu tenho um resquício lá, né, com assim, razões para acreditar que é possível, claro, a gente mudar, mas, né, quando a gente tem essa visão horrível que quem estuda, né, a vida inteira, essa visão panorâmica de toda a situação, dá um desânimo filho da puta, né? E eu não tenho como não passar esse desânimo, né, depois de ter estudado a vida inteira a sociedade, ter esse desânimo, eu não consigo não passar e não ser verdadeiro com vocês. Eu tenho esse desânimo gigantesco diante da situação. Mas bora lá tentar fazer alguma coisa.